Mulheres podem ser pastoras de igreja? Essa é uma dúvida muito válida que paira aí na cabeça de muitas pessoas, não é mesmo? É um assunto polêmico, sim, muito polêmico. E independente do desfecho desse vídeo, terá pessoas que vão concordar e outras que não. Mas eu peço, por favor, que você não me odeie. Não me odeie, porque todos os vídeos que nós fazemos aqui no canal é baseado naquilo que a Bíblia nos ensina e não naquilo que nós achamos. Então, nem tudo que eu for falar aqui vocês vão gostar, beleza? Então fiquem até o final para você descobrir, beleza? Antes eu quero aqui aproveitar e agradecer ao meu pastor e amigo Silvio, que deu essa dica de estudo. Muito obrigado, pastor, porque eu vou levar a porrada, independente do resultado do desfecho do vídeo. Valeu. Algumas pessoas, quando elas vão falar sobre esse assunto, ou qualquer outro relacionado com mulheres nas igrejas, citam logo o 1 Coríntios 14:34, dizendo que elas devem ficar caladas na igreja. Bom, primeiro que se deve ler o texto todo, né, e entender ali o contexto que Paulo quis dizer ao escrever essa carta. Ele exorta a igreja nas boas práticas de como se ter ordem dentro do culto. Quando um profeta, por exemplo, profetizar, essa profecia ela deve ser colocada à prova, em xeque, pelos outros membros ali da igreja, da congregação. Se aquilo condiz com o que a Bíblia fala ou não. Imagine se isso ainda fosse feito hoje, hein? Deveria. Mas enfim, né? Nesse caso, então, as mulheres daquela época, elas não podiam fazer questionamentos dessa profecia, por exemplo. Apenas os homens tinham o direito de fazer isso. Afinal, se elas questionassem, daria a impressão de que tinham autoridade sobre o homem, sobre o profeta daquele momento. Isso a Bíblia não permite. O sacerdote da casa é o homem e a mulher a sua ajudadora. Então elas não poderiam questionar essas profecias, como eu disse. E no versículo seguinte, diz que se elas tivessem alguma dúvida, que perguntassem para o marido em casa. Outro ponto é que naquela época as mulheres elas não tinham acesso à educação. Então elas não sabiam ler e nem escrever. Então é óbvio que uma pessoa nessas condições ela terá muitas dúvidas dentro de uma igreja ou de qualquer outro lugar. O que Paulo orienta é que as mulheres tirassem as suas dúvidas referente ao culto depois em casa com o marido, para não atrapalhar ali o andamento dos trabalhos na igreja. Era isso. Apenas isso. Não é que a mulher ali é inferior e tinha que ficar calado no culto o tempo todo. Não. Porque se essa regra fosse realmente desse jeito, Paulo entraria em conflito com ele mesmo. Porque ele disse em 1 Coríntios 11, no versículo 5, que as mulheres oravam e profetizavam. Como se ora e profetiza calado. Tá entendendo? Então esse assunto já é batido, tá? E entendido, e não tem relação nenhuma se a mulher ela pode ou não ser pastora. Elas podem falar na igreja, sim. Claro que podem. Mas aí que vem a pergunta. Elas podem ou não ser pastoras? Se você pesquisar a palavra pastora na Bíblia, você vai achar ela uma vez lá em Gênesis 29:9, se referindo a Raquel, esposa de Jacó. Só que essa pastora, no caso, era pastora de ovelhas, e não como cargo eclesiástico. A ordenância do sacerdócio pela tribo de Levi era para os homens. Os sacerdotes da época são os pastores de hoje em dia, mas em tempos e contextos diferentes. Não vamos encontrar na Bíblia a palavra, o cargo de sacerdotisa. A função das mulheres sempre foi muito importante, tanto que era elas que financiavam, por exemplo, o ministério de Jesus. Foi uma mulher que teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus após a ressurreição dele, no caso, Maria Madalena. Houve juízas no Velho Testamento, como Débora, rainhas como Esther, que foi usada por Deus para libertar e salvar o seu povo, e até mesmo profetisas, como a própria Débora e Miriam ali, que era irmã de Moisés e Arão. Profetiza e não sacerdotisa. A questão sobre pastoras é no sentido de liderança e cargo eclesiástico ordenado, separado e ungido por Deus. Tá entendendo? Ser uma profeta ou uma profetisa não era um cargo. Agora a pastora, ou pastor no caso ali, sim, é um ofício.
é uma função de liderança dentro da igreja. Leia comigo aqui esse versículo para a gente continuar o assunto aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Existe uma representação nisso, sendo o homem o cabeça, representando Cristo, e a mulher o corpo ali como a igreja, que se complementam, que se completam. Da mesma forma que em Timóteo 3 e Tito 1, Paulo é bem claro ali em observar as obrigações de um homem para que ele possa assumir os cargos eclesiásticos, os cargos dentro de uma igreja. Então ele deve ser irrepreensível, sóbrio, honesto, marido de uma única mulher e mais um monte de coisa ali, de orientações. Além de ele frisar que esse homem ele deve governar bem a sua casa. Afinal, se ele não governa bem a tua casa, ele também não está apto para governar a casa do Senhor. Ah, mas Jesus ele veio e quebrou vários protocolos e tal de coisa. Só que os 12 apóstolos eram homens. Isso faz do homem melhor do que a mulher? De forma nenhuma, claro que não. Eu acredito que as mulheres elas são muito mais dedicadas e competentes do que nós homens. E a maioria, se não quase todas as igrejas, continuam de pé por causa da oração delas. Ao meu ver, se um homem ele é ungido pastor, automaticamente a sua esposa também é, porque vai cumprir o ministério ali junto com ele. Se tiver, por exemplo, que aconselhar uma mulher na igreja, não vai ser o pastor que vai fazer isso, vai ser a esposa dele. Concorda? Agora, a questão aqui é quanto à ordenança, né? A unção do ofício do pastorado. Não existe base bíblica ali que sustente, e eu não posso dizer o contrário, entendeu? Cada um na sua função, e Deus usa todos ali da forma como Ele quiser, e todas as funções são com certeza importantes. Então, resumindo, mulheres podem ser pastoras? No entendimento bíblico, não podem. Agora, vocês já sabem, e eu peço que vocês sejam gentis nos comentários, tá bom? Até a próxima. Tchau!